Sentindo falta de alguma coisa. Meu remédio. Som. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Acho que tem alguém, não sei, tem Vânia, olha. Boa noite, Vânia. O pessoal vai chegando devagar. Enquanto isso, a gente vai dando o nosso boa noite, nosso bem-vindo para vocês. Estamos no nosso canal do Gelco, Selvi, a Gênese. O Selvi, ele é uma casa espírita que fica no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Esse é um estudo presencial, mas diante do cenário atual de pandemia, nós estamos fazendo esse estudo pela internet. Os vídeos ficam gravados para posterior consulta. Então, quem estiver ao vivo, participe com comentários e dúvidas aqui pelo YouTube. Tem mais alguém aqui? Vanessa Braga, seja bem-vindo, boa noite. Então, para a gente começar devagarzinho, a gente vai ler uma página. Eu tenho que me apresentar, né? Antes de ler a página, gostaria de me apresentar. Meu nome é Rejane. Aqui acima de mim está o Paulo e o Felipe. E eles serão hoje os facilitadores do estudo. Olha, a Vanessa está dizendo aqui, que ela é de Belo Horizonte. Que legal, que bacana, Vanessa. Gosto muito da sua terra. Os mineiros são sempre pessoas muito gostosas de se lidar, todos sempre muito gentis. Então, nós vamos para a página e o Paulo que fica com a prece, não é isso, Paulo? A prece inicial? Então, logo após a página, você pode ficar à vontade. Vamos lá. Não se prenda às opiniões da multidão. Viva sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre amando sempre e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Assim, após a leitura dessa página inicial, vamos orar a Deus, agradecendo primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui, através dos recursos tecnológicos que nos permitam nos reunirmos separados fisicamente, mas unidos em comunhão de pensamentos, para mais um encontro, mais um estudo da doutrina espírita. Então, agradecemos a Deus essa oportunidade de aprendizado, a esse estudo preparado pelos nossos guias, o guia do estudo, os nossos anjos da guarda, e louvamos sempre o Criador, que sempre nos dá a oportunidade de cada dia aqui, nesse momento encarnado, de estarmos aprendendo, de termos a oportunidade de desenvolver as nossas virtudes, empreender a nossa reforma íntima e resolver os conflitos que ainda carregamos e que precisamos ressignificar, transformando as más paixões e imperfeições em virtudes, no sentido do bem, porque esse é o nosso sentido. Estamos aqui para fazer o bem, fazer a caridade. E assim, pedimos
que a nossa mente possa estar receptiva a receber as boas orientações daqueles que nos orientam para o bem, que possamos estar interligados pelos bons fluidos emanados por bons pensamentos, bons sentimentos, e que, nesse clima de união, de concentração no bem, pedimos a permissão para iniciar mais um estudo em teu nome, que assim seja. Graças a Deus. Olha, enquanto a gente estava fazendo prece, chegou mais gente. Boa noite, Guaraciara. Seja bem-vinda em mais um estudo. A Vanessa está dizendo aqui que os vídeos ajudam ela na faculdade de Filosofia e Teologia Espírita. Gente, não, peraí. A faculdade é de Filosofia e Teologia, né? Esse espírita aí me deixou confusa. Depois você me dá detalhes sobre isso, viu, Vanessa? Gostei da informação. Boa noite, Alex de Freitas Rangel. Seja bem-vindo. É isso. Vamos começar? Paulo, fica à vontade. A gente está aguardando aí o seu estudo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham desde o começo, a quem está chegando agora. Então, aí, iniciando mais um estudo nosso encontro semanal. Hoje vamos dar início ao capítulo 14, que tem como título Os Fluidos, né? Estamos na segunda parte temática do nosso estudo, do nosso livro, né? A Gênese, o Milagre e as Predições segundo o Espiritismo. Estamos estudando a parte dos milagres ainda, né? Vimos a questão dos milagres, o posicionamento da doutrina espírita para o que é entendido como milagre. E hoje é esse capítulo dos fluidos, né? Então é um dos capítulos mais importantes da ciência espírita, porque dá um exemplo aqui. A questão dos fluidos está ligado com a formação do nosso perispírito, que é o item seguinte que o Felipe irá abordar. Consequentemente, o perispírito ele está por trás de todos os fenômenos mediúnicos, né? Tem a ver com a nossa reforma íntima, é o que até que a gente vai ver na semana que vem. Por exemplo, são os nossos pensamentos, as nossas emoções que vão dar qualidade para o bem ou para o mal a esses fluidos, né? Então, de acordo com o que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente alimenta, cada um de nós estamos dando qualidade específica aos fluidos espirituais que cercam a nossa aura, a nossa psicosfera, né? Porque o perispírito ele expande, né? Como se fosse essa luz bem fluida que expande, vai além do nosso corpo físico. E isso aí tem a ver com a nossa reforma íntima, né? Com as companhias espirituais que carregamos perto de nós. Então, esse tema de fluido abarca várias coisas, vários princípios da doutrina espírita. Tem a ver com a morada dos espíritos no mundo espiritual. Vamos até estudar isso aí, iniciar hoje, mais para frente a gente vai ver com mais profundidade, né? Que a gente chama de viveiros no mundo espiritual, ou colônia, ou comunidade de espíritos, como que os espíritos manipulam os fluidos, tudo isso nós vamos abordar. Então é um capítulo importantíssimo. E por que esse capítulo está na parte dos milagres? E por que a gente estuda o capítulo 14 aqui, antes de estudar os milagres de Jesus? Já vimos a questão dos milagres, né? Que a gente entende no Espiritismo não há milagre, há fenômenos naturais. Pelo menos os fenômenos espíritas são naturais, né? Então, aquilo que se julgava o milagre de Jesus, a gente vai ver que são fenômenos explicados pela ciência do magnetismo espírita. E o que está por trás do magnetismo, né? Dos passos curadores, do toque, a manipulação de fluidos. Então, a importância desse estudo de hoje,
para entender o que virá para frente, tá bom? Então, hoje eu vou comentar aqui dos itens 1 ao item 6, né? Depois a gente vai fazer aquela pausa e, desde já, quem quiser já pode colocar dúvidas, comentários, complementações no nosso site aqui do YouTube, tá bom? Qualquer dúvida é só sinalizar aí que a gente vai tentar sanar, né? Porque nós somos estudantes também, então nem todas as perguntas eu garanto a resposta, pelo menos hoje, mas a gente pode pesquisar e depois responder se tiver em nossas condições e possibilidades. Então, no item aqui, ó, natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. Item 1. A ciência deu a chave dos milagres que resultam, mais particularmente, do elemento material, seja explicando-os, seja demonstrando-lhes a impossibilidade, pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que o elemento espiritual toma parte preponderante, não podendo ser explicados unicamente pelas leis da matéria, escapam às investigações da ciência. É por isso que eles têm, mais que os outros, os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres desta categoria. Esse é o item 1 que Kardec coloca aqui no começo, né? Retomando aquilo que a gente já estudou no capítulo anterior. Quando as primeiras comunidades, as primeiras civilizações ainda não entendiam muitos fenômenos naturais, e ali se criou várias superstições, né? Ou mesmo se julgava que vários fenômenos da natureza eram devido à ira de divindades, né? E ali, dali se criou vários rituais, vários cultos, né? Relacionados às primeiras religiões, as religiões primitivas, que consequentemente vai influenciar as outras religiões, e algumas das quais a gente tem até nos dias de hoje. Mas com o advento da ciência ao longo dos séculos, e principalmente no século XIX, que foi o século assim, onde a ciência atingiu a maturidade, se dividiu em várias disciplinas, né? A geologia estudando as camadas da Terra, a física estudando os fenômenos da matéria e as transformações, a química estudando as propriedades íntimas da matéria, a matemática quantificando e auxiliando as demais ciências. Então, assim, vários desses fenômenos encontraram explicações naturais. Isso vai criar uma revolução até nos pensamentos. A religião deixa de ter a palavra dominante, né? E isso passa a ser a questão da ciência, né? A ciência ela tem um advento muito grande. Então, a Bíblia, né, que era o fundamento de tudo, nenhuma teoria poderia contestar, né, as interpretações do que estaria lá no Velho Testamento, da origem da Terra, a origem da humanidade. Aí, então, com o advento das ciências, se passaram a não interpretar as escrituras, os dogmas, né, no sentido literal. E aí houve essa divisão mais radical entre a ciência e as religiões. Mas como Kardec vai dizer no item 1, os fenômenos naturais passaram a ter explicação para a ciência. Mas os fenômenos aonde não estão ligados à matéria tangível, essa matéria grosseira aqui, da qual fazemos parte nesse mundo material, mas a matéria mais sutil que nós vamos ver, que é o que a gente chama dos fluidos, esses fenômenos, né, continuaram a ter esse caráter de milagroso, de milagre, porque
não tem ainda uma explicação para a ciência material, né? Até hoje a humanidade não construiu aparelhos que possam detectar essa matéria do mundo espiritual, a matéria dos fluidos espirituais. Então, por isso que Kardec diz aqui na última frase do item 1. É por isso que eles têm, mais que os outros, os caracteres aparentes do maravilhoso, esses fenômenos espirituais. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a chave dos milagres dessa categoria. Então, a explicação para esses fenômenos que estão envolvidos fluidos, a gente vai encontrar na ciência espírita. Vamos dar continuidade aqui no item 2. O fluido cósmico universal é, assim como foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Quanto ao princípio elementar universal, ele oferece dois estados distintos: o da eterização em ponderabilidade, que se pode considerar como estado normal primitivo, e o de materialização ou ponderabilidade, que de alguma sorte não lhe é senão consecutivo. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas, ainda aí, não há transição brusca, porque se pode considerar nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados dá necessariamente lugar a fenômenos especiais. Os segundos pertencem aos do mundo visível, e aos primeiros, o do mundo invisível. Uns, chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Outros, qualificados fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam mais especialmente à existência dos espíritos, estão nas atribuições do espiritismo. Mas como a vida espiritual, a vida corpórea estão em contato incessante. Os fenômenos destas duas ordens se apresentam com frequência simultaneamente. O homem, no estado de encarnação, não pode ter a percepção senão dos fenômenos psíquicos, que se ligam à vida corpórea. Aqueles são do domínio exclusivo da vida espiritual, escapam aos sentidos materiais e não podem ser percebidos senão no estado de espírito. Essa última parte final do item 2 é importantíssimo. Mas lá explicando o início do item 2, né? Retomando aqui, para quem está nessa turma, já estudou no Livro dos Espíritos, lá diz que a origem da matéria está no fluido cósmico universal, que vai originar todo tipo de matéria, não só nesse mundo, em vários mundos, pelo universo, né? Há o estado mais próximo desse fluido cósmico universal, que é o estado etéreo. E, na outra ponta, há a matéria tangível, né? Que é essa matéria da qual temos contato, a matéria do nosso corpo, a matéria desse mundo espiritual, desse mundo material aqui. É o estado mais tangível da matéria. E o estado original dela é o estado mais próximo do fluido cósmico universal, que é o que Kardec vai falar aqui, que é a matéria imponderável. Não tem como medir, quantificar matéria etérea. Nós, aqui nesse estágio, encarnado aqui na Terra, dificilmente a gente vai ter noção de como essa matéria é mais etérea, que é a matéria próxima aos mundos celestes, aonde estão os espíritos puros. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, a espiritualidade, ela vai falar que nessa matéria na matéria que temos contato aqui na Terra, o mais próximo do fluido cósmico universal, o mais próximo da matéria no estado etéreo, é o fluido magnético. O fluido magnético, vamos falar mais para frente no decorrer desse capítulo, seriam os fluidos
que saem da aplicação dos passes que os magnetizadores davam, né? Esse fluido que é emitido, né? Que é o que compõe também o fluido vital em uma das composições do nosso perispírito. Essa é a matéria mais próxima do fluido cósmico universal, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando no chat. Os espíritos disseram que a matéria mais próxima que temos contato, e temos contato com o fluido magnético, né? É o que está por trás das curas espirituais, né? As curas através de passe. Essa é a matéria mais próxima. Essa matéria ainda é dificilmente detectada pela ciência, né? Pelos aparelhos, né? Tanto, como vai dizer aqui, está mais no campo religioso ainda, né? A ciência ainda está começando a estudar os efeitos dessas questões dos passes. Estamos começando ainda, né? Várias coisas ainda precisam estar mais amadurecidas nesse sentido. Agora, eu queria, no item 2 ainda, explicar para vocês aqui, ó, essa parte final, que ele vai dizer: o homem, no estado de encarnação, não pode ter a percepção senão dos fenômenos psíquicos que se lidam à vida corpórea. Um exemplo: fenômenos psíquicos que se ligam à vida corpórea. Um exemplo para vocês entenderem: as curas dos passistas, né? Pessoas que aplicam passe e, através dos fluidos emitidos pelo passe, e muitas vezes esse fluido que sai do médium, né, ou do magnetizador, ele é misturado com os fluidos dos espíritos que estão assistindo aquele trabalho ali, e isso vai causar um efeito na saúde do paciente, da pessoa que está recebendo. Esse exemplo que eu dei, né, o passe curador, né, seja do magnetizador, do médium curador, é um exemplo de fenômeno psíquico ligado à vida corpórea. Por quê? Esse passe ele vai atingir o perispírito da pessoa que está recebendo o passe, e como o perispírito ele recebe as sensações do exterior, ele transmite para o sistema nervoso, e dali passa para o organismo, e aquele fluido ele vai ter o efeito, né, onde precisa do organismo físico. Ou seja, é um fenômeno psíquico que tem ligação com o nosso corpo. Um outro exemplo é o próprio fenômeno de mediunidade. Vou dar um exemplo, a psicografia. Vou dar um exemplo, a psicografia que é mais comum, né? Vocês lembram, né, como é médios famosos, a gente pega o Chico Xavier, que é um dos médios mais famosos, o médium, né? O Divaldo, que está encarnado aí até hoje, são exemplos, né, de grandes médios psicografistas. A psicografia, eu não vou entrar em detalhe, que esse é estudo para o livro dos médios, e eu já dei a deixa aqui, que o perispírito ele está por trás de todo o fenômeno mediúnico. O perispírito a gente vai ver que é um aglomerado de fluido em torno do espírito. Ou seja, há essa matéria de fluidos que vai interferir no organismo, né? Que no caso é o organismo do médium. Ou seja, isso também a gente estuda. Então, assim, esses são exemplos de fenômenos psíquicos que se ligam à vida corpórea. Mas essa última frase de Kardec: aqueles que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e não podem ser percebidos senão no estado de espírito. O que Kardec está querendo dizer? O que acontece no mundo espiritual, né, nós não temos condições de aprender diretamente. Só quando a gente desencarnar e lá no estado de espírito a gente for estudar, né? Então, como é que a gente sabe de várias coisas que acontecem no mundo espiritual? Por aquilo que os espíritos nos relatam através da mediunidade, né? Então, várias coisas que a gente não sabe no mundo espiritual, através das revelações espíritas, a gente passa a saber, mas não tem nesse estado encarnado da gente estar aprendendo diretamente. Por isso que Kardec vai dizer aqui, né,
A matéria no mundo espiritual vai ser explicado mais à frente ainda nesse capítulo. É também matéria. A gente chama de fluido espiritual, né? É a matéria. Só que essa matéria, nós ainda não a estudamos diretamente lá no mundo espiritual. Essa física do mundo espiritual, a gente não estuda diretamente. A gente estuda aquelas da qual tem interferência no nosso mundo material. Deu para entender isso aí? Se ficar com dúvida, é só colocar no chat. Vamos para o item 3. No estado de eterização, lembrando, estado de eterização é aquele estado mais próximo da origem, né? Do fluido cósmico universal. Ou, que a gente vai ver, mais próximo do mundo espiritual, que é outro tipo de matéria. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações bastante variadas em seu gênero, e mais numerosas, talvez, que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem os fluidos diferentes, que, se bem procedendo do mesmo princípio, estão dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Tudo sendo relativo, esses fluidos têm para os espíritos, que são eles mesmos fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram, os combinam para produzir efeitos determinados, como fazem os homens com os seus materiais, todavia por procedimentos diferentes. Mas lá, como neste mundo, não é dado senão aos espíritos mais esclarecidos compreenderem o papel dos elementos constitutivos do seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos de que são testemunhas e para os quais, com frequência, concorrem maquinalmente, quanto os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizerem como veem e como ouvem. Olha que interessante o item 3, né? Algumas pessoas acham que Kardec não sabia sobre colônias, não tinha esse conhecimento. O item 3, ele mostra isso. Kardec já sabia, né, que o mundo espiritual não é algo vago, né, perdido no espaço, que o espírito vai ficar lá perdido. Há construções no mundo espiritual, como ele vai dizer aqui, ó. Olha só que interessante. O fluido cósmico, esse fluido, essa matéria do mundo espiritual, ela sofre modificações bastante variadas, talvez mais numerosas que o estado de matéria tangível. Gente, a matéria tangível ela já é extremamente variada. Olha a matéria do nosso mundo, só do nosso planeta Terra. Como é que a gente tem de variação de matéria? Né? A tabela periódica, quantos elementos químicos tem lá? Quantas substâncias a gente tem no nosso planeta diferentes? Quantas combinações de matéria? É extremamente complexo. Isso considerando a Terra. Considerando todos os mundos materiais. Tem coisas que a gente não faça nem ideia. E quando a gente vai além dos mundos materiais, quando a gente olha para o mundo espiritual, o que Kardec está dizendo aqui? A variação, a combinação dessa matéria no mundo espiritual, ela é mais numerosa do que a matéria tangível. É mais numerosa ainda. Né? Como é que Kardec vai dizer? A questão da escala espírita, né? Os espíritos superiores da segunda ordem e da primeira ordem, eles sabem como é que manipulam esses fluidos espirituais, eles estudam essa física do mundo espiritual, eles conhecem essa ciência mais ampla, eles têm as explicações. Os espíritos de terceira ordem, muitas vezes, eles agem instintivamente, né?
Então, eles criam o mundo espiritual, eles elaboram, né? Tem espírito, por exemplo, lá no livro dos médiuns, eles dão um exemplo. Tem espírito que, quando estava encarnado, ele fumava cachimbo, por exemplo. Aí chega no mundo espiritual, o espírito, se ele não se desapegou ainda, né, dos seus hábitos, ele vai manipular um cachimbo fluídico, né? Então ele vai criar aquilo. Muitas vezes ele cria aquilo de modo inconsciente. Por quê? Foi a vivência que ele teve quando estava encarnado. Ou da mesma forma as coisas que ele vivenciou. Ele vai criar essas questões. Aqui no mundo material, a gente constrói as coisas, né, pela construção civil, tijolo, cimento. No mundo espiritual, não vamos usar tijolo, cimento, concreto para fazer edificações, para fazer a natureza de lá. As transformações se dão pela vontade do espírito, né? Pelo pensamento e pela vontade, eles manipulam os fluidos, né? Então, por isso que ele se diz, a forma de construção lá é diferente, né? O estudo, por exemplo, dando um exemplo de obra subsidiária, o estudo das obras de André Luiz exemplifica de um modo prático muitas dessas questões que a gente está vendo aqui nesse capítulo, né? Lembrando que a abordagem, muitas vezes, assim, tem muitos espíritos de terceira ordem, por exemplo. A gente vai no nosso lar, tem muitos espíritos de terceira ordem, né? Ele vai dizer também, os espíritos que estão próximos à Terra não são tão elevados, né? Tem uma transição, tão próximos, né? Os espíritos mais elevados, eles circulam por vários mundos, né? Tem essas questões. Mas o estudo dessa obra, quem quiser cair dentro aqui, é um exemplo concreto de muitas dessas coisas que a gente está estudando aqui, né? Deixa eu ver se eu não lembrei nada, esqueci nada do item 3. Vamos passar para o item 4. No item 3 ainda, nesse segundo parágrafo, assim, é fluido para a gente, enquanto estamos encarnados, mas Kardec vai dizer aqui, para o espírito no mundo espiritual, que o espírito também é fluídico, que ele está só com o perispírito, que o corpo físico fica aqui na Terra, se decompõe com a morte, para lá é a matéria, é tão matéria para eles, para nós é fluido, porque a gente está no estágio que a gente está tendo contato com a matéria tangível, né? Só essas questões também. Item 4. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e a percepção de nossos sentidos, feito para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Há os que pertencem a um meio de tal modo diferente do nosso que não podemos julgá-lo senão por comparações, tão imperfeitas quanto aquelas pelas quais um cego de nascença procura fazer para si uma ideia da teoria das cores. Mas, entre estes fluidos, alguns estão intimamente ligados à vida corpórea e pertencem de alguma sorte ao meio terrestre. Na falta de percepção direta, pode-se-lhe observar os efeitos, como se observam o fluido de um ímã, que nunca se viu, e adquirir sobre a sua natureza conhecimento de certa precisão. Este estudo é essencial, porque é a chave de uma multidão de fenômenos explicáveis unicamente pelas leis da matéria. Eu já expliquei o item 4, né? Esses fluidos espirituais não são ainda detectáveis diretamente, né? Pela matéria, pela ciência material. Se a gente dá um exemplo aqui, a física moderna, ela estuda as partículas menores que o próton, menores que o nêutron, né? As partículas que compõem lá o átomo, os quarks, né? Aí tem aqueles aceleradores de partículas. É ínfimo demais, mas ainda aquilo é matéria que faz parte do mundo tangível, é matéria aqui da Terra. Quando a gente está falando de matéria do mundo espiritual, é algo ainda mais sutil, entendeu? É algo ainda mais sutil, é mais ínfimo ainda, a gente não consegue ainda detectar.
Vamos ao item 5. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, de que nada pode nos dar uma ideia. Lá, o fluido universal cósmico na sua origem, né? O grau de pureza absoluta. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível, essa matéria aqui do mundo espiritual, essa que é agregada, né, em moléculas, em átomos. Entre esses dois extremos, de um existem inumeráveis transformações que se aproximam mais ou menos de um e de outro. Os fluidos mais vizinhos da materialidade, os menos puros por consequência, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual terrestre. É neste meio onde se encontra igualmente diferentes graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Estes fluidos, por sutis e impalpáveis que sejam para nós, não são menos de uma natureza grosseira, comparativamente aos fluidos etéreos das regiões superiores. Ocorre o mesmo na superfície de todos os mundos, salvo as diferenças de constituição e condições de vitalidade próprias a cada um. Quanto menos é a vida material, menos os fluidos espirituais têm afinidade com a matéria propriamente dita. A qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual, senão a alma ou princípio inteligente. São assim designados por comparação, e em razão, sobretudo, da afinidade com os espíritos. Pode dizer que são a matéria do mundo espirituais. É por isso que são chamados fluidos espirituais. Explicando de trás para frente. A gente chama de fluidos espirituais a matéria do mundo espiritual. A matéria que a gente vê nos relatos de livros sobre colônias, aquilo não é a matéria como a nossa. É por isso, assim, que no meu entendimento, a gente tem que ter um certo cuidado para não colocar definições, conceitos da matéria aqui da Terra lá no mundo espiritual. Lá é outra questão, né? Também lá a gente vê que tem sensação da fome, que tem as necessidades materiais. Ok, isso é falado na doutrina espírita. Mas é uma outra ordem de causas que dão aquelas sensações. Não é como a nossa. O nosso corpo físico ele tem as suas necessidades. Se a gente não se alimentar, a gente padece. Vamos desencarnar, o nosso corpo falece. O espírito, ele é imortal, né? Então, o que faz ter necessidade? O que faz ter as sensações? É uma outra ordem de causas, tá? Mas, como Kardec vai dizer aqui, fluidos espirituais nem seria o termo mais exato de se usar. Por quê? Espiritual é só a nossa alma, a nossa essência, o princípio espiritual. Mas a gente chama de fluidos espirituais para dizer que é a matéria do mundo espiritual. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, coloque no chat. Eu estou repetindo isso porque esse capítulo ele é um pouco sutil, tá, gente? Ele está tratando da matéria sutil, mas assim, requer um certo cuidado. Então, qualquer dúvida, podem colocar aí no chat que a gente vai... Já vou passar já aqui para os comentários e antes do Felipe dar prosseguimento. Então, fluidos espirituais é a matéria do mundo espiritual. Lá para frente, no item 5, para não esquecer, ó. Esses fluidos que envolvem aqui o planeta Terra é chamado de atmosfera espiritual terrestre. O nosso perispírito ele é retirado dessa atmosfera, né? Quando a gente encarnar na Terra aqui e ir para um outro mundo, uma outra encarnação, vamos usar a atmosfera espiritual daquele planeta, que vai formar o perispírito daquele planeta. Deu para entender isso, né? Cada planeta no mundo material tem a sua atmosfera espiritual, que forma o perispírito. A parte do perispírito, o Felipe já vai comentar. Meu tempo está estourando, vou só finalizar aqui com o item 6. Quem conhece, aliás, a constituição íntima
da matéria tangível. Talvez não seja ela compacta senão em relação aos nossos sentidos. E o que provaria é a facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais e os espíritos para os quais não são mais obstáculos do que os corpos transparentes não são para a luz. A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, deve poder, em se desagregando, retornar ao estado de eterização. Como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se volatilizar em gás impalpável. A solidificação da matéria, em realidade, não é senão um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. E no último parágrafo, né, ele vai dar a explicação. Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não seria suscetível de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares. Certos fenômenos que parecem autênticos tendem a fazê-lo supor. Não possuímos ainda senão a baliza do mundo invisível, e o futuro nos reserva, sem dúvida, o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que ainda é para nós um mistério. Kardec, nesse item 6, né, porque no tempo dele ainda, meados do século XIX, ele tinha, o que preponderava ainda era uma visão da mecânica clássica, né? A visão da matéria ainda não tinha aquela revolução toda que seria no século XX, da física quântica, né? A relação que o Einstein vai colocar entre a massa e a energia, que a massa pode ser convertida em energia e vice-versa, né? Massa e energia seriam basicamente a mesma coisa, dependendo de uma relação matemática. Então, como Kardec, ele intuitivamente ele acerta com isso aqui. Como ele vai dizer que a matéria tangível, essa matéria do mundo material, é só aparente no nosso sentido. Então, a gente já sabe, pelos estudos químicos, estudos da física, que há forças, né, moleculares, forças atômicas que ligam partículas ínfimas, né? Quebradas essas forças, né, vamos ter aí radiações, vamos ter essa matéria sendo transformada, essa matéria, né, a massa dessa matéria sendo transformada em energia. E aí a gente tem algo que seja mais próximo dessa matéria etérea do fluido cósmico universal, né? E a gente está caminhando nesses estudos. Tanto na parte da matéria, das partículas ínfimas, a ciência ainda está estudando várias respostas a ser desvendadas no futuro pela física, e a matéria do mundo espiritual, que requer mais revelações de acordo com novos progressos na ciência espírita, né? Então, a gente tem ainda nosso conhecimento muitas vezes limitado para isso. O futuro nos reserva muitos mais esclarecimentos. Essa é a primeira deixa do nosso estudo. Desculpe passar um pouquinho do tempo. Só um pouquinho, tá, Regina? Tá ótimo, Paulo. Foi muito esclarecedor, né? Sempre com muita informação bacana pra gente. Então, antes da gente começar os comentários, eu vou falar rapidinho aqui, ó. Boa noite, Valéria. Bem-vinda. A Gláucia aí de novo, gente. Boa noite, Gláucia, que a Gláucia chegou depois que o estudo começou. A Vanessa, que estava conversando com a gente aqui, que é de Minas Gerais, né? Ela trouxe uma informação de que ela participa de uma faculdade de filosofia e teologia espírita. E aí começaram aqui os comentários do pessoal, né? Que quer informação sobre isso. Eu achei muito bacana a informação. Ela funciona na fraternidade que frequento. Já funciona, é de graça, mas ainda está em processo para ser autorizado pelo MEC, Sociedade Espírita Albergue de São Lázaro. Bacana. Chegou também a Luísa, boa noite, Luísa. E também chegou a Luciane Delfino, olha ela aí. Boa noite, Luciane. Tiago, olha você aí também, Tiago, boa noite. Pensei que você não viesse, né? Já começa a deixar a gente nervoso aqui, o coração da gente fica como, né? A gente fica com saudade de vocês. E o Thiago botou assim, ó, que incrível, Vanessa, eu pesquiso há tempos sobre o curso de Teologia Espírita, notei inclusive que existiam grupos que já tentavam promover esse curso, fico feliz em saber que ele existe, eu também fiquei super feliz, viu? Tomara que o MEC autorize, né?
Aí, se possível, pode deixar aqui alguma informação. Ela deixou a informação aqui no chat para quem quiser. Ó, o curso já tem duração de 4 anos, 3 de teoria e 1 ano de estágio. Eles têm aula no plano material e no plano espiritual todos os dias. Fantástico. Na pandemia está sendo online. Vamos lá. Ela disse que está na 5ª turma e o Tiago trouxe assim, ó, no mundo espiritual essa matéria vai obedecer às ordens, aí já é dentro do estudo do Paulo, né? Esse comentário aqui é para você, Paulo. No mundo espiritual essa matéria vai obedecer às ordens naturais daquele plano, o espiritual. Faz sentido que não possamos usar as mesmas bases para analisarmos. Quer falar alguma coisa sobre isso? Como o Kardec explicou, né? Essa matéria do mundo espiritual, nós não temos acesso direto, né? Como é que é constituída a ciência espírita, né? Falar da epistemologia espírita vai ser complexo, né? Seria um assunto mais para grupos, né, de estudos avançados, mas assim, a ciência espírita que está constituída nas obras fundamentais publicadas por Kardec, boa parte dela, né, são do que os espíritos elevados nos ensinaram, porque nós não temos acesso direto, né? Como é que a gente vai saber que há mundos de espíritos celestes, mundo celeste, de espíritos puros, a matéria, tudo aquilo que existe no mundo espiritual, né? Então isso a gente depende do que os espíritos nos ensinam, né? O que a gente tem acesso diretamente são esses fluidos espirituais que, de um certo modo, interferem no nosso mundo material, no nosso organismo. A mediunidade, por exemplo, interfere, né? O que é a mediunidade? Só dá uma releitura lá no livro dos médiuns, né? Em todos os fenômenos de efeito inteligente ou efeitos físicos, há a participação do perispírito do médium, né? O médium de efeito físico, né? Ele tem a capacidade de expandir os seus fluidos. Esse fluido se mistura com o fluido do espírito e é essa combinação de fluidos que está por trás do movimento dos objetos, da mesa girante, dos fenômenos de transporte. Mas se a gente pensar na mediunidade de efeito inteligente, a psicografia, a psicofonia, né? O espírito, o perispírito do médium, né? Ele há uma assimilação fluídica com o perispírito do próprio espírito, né? Essa combinação, então, vai ser necessária, que é o que a gente chama lá no livro dos médiuns de afinidade fluídica, né? E aí o perispírito, através do seu próprio pensamento, da sua mente, vai passar por aquilo, que vai passar pelo perispírito do médium, que vai chegar na mente do médium, que ele vai interpretar, né, no seu cérebro, e ele vai passar a comunicação. Por isso que fala, todo fenômeno mediúnico tem interferência do médium. Mesmo no caso assim, de psicografia mecânica, sempre há interferência do médium, o filtro, né? O que está por trás de tudo isso são fluidos, né? Então isso a gente consegue estudar porque interfere no nosso mundo. Mas o que acontece no mundo espiritual, a física dessa matéria de lá, a gente só tem acesso por aquilo que os espíritos nos ensinam. Nós não temos acesso diretamente nesse momento. Só quando a gente desencarnar e a gente vai estar do lado de lá, e aí a gente vai estudar, né? O mundo lá do... A gente vai ficar igual o André Luiz, né? Vai estudar o mundo espiritual de lá. E vai ficar perguntando lá aos benfeitores, né? Aos instrutores. É assim. Aí o Tiago fez mais alguns comentários aqui, ó. As leis naturais da Terra certamente serão diferentes daquelas dos outros planos, embora a essência seja uma só. Ele fala mais também. É curioso que enxergamos os fenômenos como algo um tanto intangível, mas talvez sejam tão tangíveis quanto os materiais, mas numa dinâmica que não enxergamos. Aí ele botou, como o Paulo comentou, a união entre os átomos. Não sei do que ele se referiu aqui. Você sabe, Paulo, você falou alguma coisa sobre união de átomos? Eu acho que é o item 6, o finalzinho, que o próprio Kardec ele faz analogia, né? Que a matéria não é... Porque o Kardec, na verdade, ele foi intuitivo ali, porque ele não tinha acesso, né, a essa física mais moderna, que só vai se desenvolver no século seguinte.
Então foi uma intuição que ele teve ali. Quem sabe essa matéria não é tão tangível. Hoje em dia a gente sabe, né? Pela física mais moderna a gente vê, né, essa relação entre massa e energia, né? Algo pode ser convertido, né, em outro. Então, assim, mesmo a matéria do mundo, essa tangibilidade, ela tem a ver muito mais com nossos sentidos do que a realidade intrínseca da matéria, né? Vamos passar rapidinho. Pode falar. Não, há leis, né, que regula essa agregação da matéria que faz ela ser tangível. Pode passar rapidinho. Para o Felipe, que a gente está um pouco atrasado. Só vou dar uma boa noite aqui para Marcela. Seja bem-vindo. Marcele, seja bem-vinda. Marcele Breves, boa noite. Bom, Felipe, o estudo é com você. Se você quiser fazer algum comentário sobre o que o Paulo estava falando, você pode falar. Se quiser dar início para o seu, fica à vontade. Boa noite. Meu áudio tá bom? Obrigado. Gente, boa noite. Muito obrigado pela companhia na segunda-feira. Não vou comentar nada do Paulo, que eu estava aprendendo um pouquinho aqui, para até me ajudar a colocar para vocês o que eu entendi do item seguinte: formação e propriedades do perispírito, itens 7 a 12. Tá? E vem sempre aquela observação de que, em função do tempo, a gente tem que fazer escolhas. E eu vou trazer as partes que chamaram a atenção, considerei como importantes, e, obviamente, eu vou tentar explicar da forma com que eu entendi. Convido a vocês interagirem no chat, para que juntos a gente chegue num entendimento. Então, vamos lá, vamos começar. Pega o livro aí. Vamos lá no item 7. Formação e propriedades do perispírito. E ele começa assim: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Bom, não é novidade, o Paulo mostrou anteriormente, dizendo que o perispírito que temos, ele é um produto do fluido cósmico. O Paulo falou que o fluido cósmico tem o seu estágio etéreo, tem o seu estágio material, e que há no seu estado etéreo, uma infinidade de combinações. E uma dessas combinações se faz o perispírito. Tá? E ele continua assim, melhor dizendo: é uma condensação desse fluido. Condensação. Então pensa num vapor, num gás, em algo que a gente não consegue ver, por vezes sentir. Quando você ferve uma água, põe a mão em cima, a mão esquenta em função do vapor. Né? A gente não vê, mas a gente sente. E esse mesmo vapor, quando toca na tampa, forma umas gotículas. Esse processo é chamado de condensação. Então, é só para a gente se localizar com alguma coisa que a gente conheça. O fluido cósmico universal é um fluido em que ele, condensado, forma, que é uma variação, que é uma transformação, forma o perispírito. E o que é interessante, ele termina assim: em torno de um foco de inteligência. Então, ele diz o que é a formação, a propriedade e para que ele serve. Então, ele se condensa em torno de uma inteligência. Aí vou pegar aquela imagenzinha clássica, só para a gente ficar com uma imagem do que seria.
Então, essa figura aqui do meio é o perispírito. É matéria. Tudo que temos sai do fluido cósmico universal. E tudo que sai do fluido cósmico universal é matéria, né? Em seus diversos graus e estágios, né? Mas é matéria. Ok? Voltei. Continuando lá. Já vimos que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem no mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. Então, o corpo carnal, este que aparece nesta câmera, também é uma transformação do fluido cósmico universal, é uma matéria ainda mais condensada do que do perispírito. Então, se a gente usar a mesma analogia, né, se a gente pegar essas gotinhas que ficaram no teto da panela como perispírito, se a gente pegar essas gotinhas e congelar, vira um cubo de gelo, a gente tem a mesma matéria em 3 estágios diferentes. Quando era líquido, aí ela virou um vapor pelo aquecimento, se condensou como gotículas na sua superfície, e se a gente pegar aquilo ali e congelar, vira uma matéria ainda mais tangível. Né? O vapor não é tão tangível, mas tem uma sensibilidade que a gente sente ali aquecendo as mãos. As gotículas ali já tem uma propriedade visual, a gente sente, a gente vê. E aquilo ali congelado, submetido a uma temperatura, uma baixa temperatura, vira um gelo. É só para a gente fazer uma analogia de como esse fluido cósmico universal chega na matéria, por se tratar de matéria e suas diversas combinações. Continuando lá no texto, ele diz: no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, pois o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Tá? Então, o perispírito, por ser etéreo, por ser imponderável, não está acessível a este sentido e nem a este sentido, ele conserva qualidades etéreas, ou seja, ele é um pouco mais sutil, inacessível a esses sentidos que temos aqui no corpo. Só conseguimos ver perispírito, como Paulo disse, numa vista comum para todos, sem ser um processo mediúnico, num processo de materialização, em que uma forma ela é moldada com fluidos de um médium encarnado e ele fica tangível, acessível a olho nu para todos que estão ali no momento daquele fenômeno, né? E ele termina assim: o corpo perispirítico e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matérias, ainda que em 2 estados diferentes. Eu comentei isso, né? Vamos para o 8, então, se tiver dúvida. E eu conseguir responder, coloca aí, tá, gente? E ele começa assim: os espíritos extraem o seu perispírito do meio em que se encontram. Isto é, eles formam esse envoltório a partir dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito devem variar conforme os mundos. Tem muita informação aí, vamos quebrar. Então, olha só, vamos tentar simplificar o entendimento. Em algum momento, nós fomos criados por Deus e fomos criados espírito. E, segundo a lei,
essa lei de unidade geral, que ainda é inacessível o entendimento, a gente é deslocado, convidado, empurrado por um orbe para iniciar as experiências de aprendizado. Afinal, a perfeição é uma conquista. Então, esse espírito vai ser direcionado para um orbe, para um mundo. E nesse processo há, como ele coloca, a captura dos fluidos desse ambiente para definir uma forma, né? Para formar o perispírito. Ainda nem encarnamos, mas já temos forma, uma forma fluídica, né? Com o perispírito que a gente recebe com os fluidos espirituais daquele orbe. Então tá, em algum momento eu cheguei na Terra. Queria contar para vocês isso. Em algum momento, não sei dizer quando, mas quando eu cheguei, houve um trabalho de capturar fluidos do ambiente dessa Terra e definir uma forma. Sabe aqueles vídeos que a gente vê que o pessoal vai lá para o Nordeste, não sei bem onde é que é, e começa a colocar lama assim, lama medicinal, e fica todo cinza? Alguma coisa parecida com aquilo, só para ilustrar, né? Querendo ou não, a gente está dando forma, a gente está botando aquela lama, aquela argila, e aquilo vai dando uma forma. Obviamente, uma forma que a gente já conhece, que pega o contorno do nosso corpo. Mas eu imagino que seja assim, ou muito próximo disso, ou alguma coisa disso. O dia que eu tiver certeza, eu conto para vocês. Né? Então, fomos criados como espírito e fomos promovidos a aprender. Fomos direcionados a um orbe e naquele orbe a gente pega os elementos e dá forma a esse espírito. Aí ele dá um exemplo que eu vou resumir no segundo parágrafo. Bom, se eu fosse para Júpiter, segundo Kardec, um orbe mais adiantado, lá eu teria que compor, formar, moldar um perispírito, mas com os fluidos de lá, que segundo Kardec, mais sutil, mais quintessenciado. Né? O que me dá característica, o que me dá vínculo com aquele orbe. E o que me impede de ir para outro orbe, tendo aquele perispírito. Né? Por exemplo, tenho o perispírito do planeta Terra. Eu acredito nisso. Afinal, o corpo está conectado a ele. Esse corpo que vocês veem está conectado a ele. Então, com esse perispírito, eu não vou a lugar algum, senão a Terra. E ele termina assim, o item 8. Deixando a Terra, o espírito aí abandona o seu envoltório fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Né? Então, vou lembrar daquele estudo que a gente deu uma pincelada quando falou do capítulo do Gênesis, do livro Gênesis, e falamos do A Caminho da Luz, onde espíritos foram degredados à Terra. Né? No sentido de foram forçados a vir para um orbe mais material e menos evoluído moralmente, materialmente, do que onde eles estavam, na constelação de Cocheiro. Então, ali naquele processo, os espíritos degredados aqui perderam o perispírito lá e adquiriram o perispírito aqui, o que possibilita encarnar. Bom, 9. Ele continua essa investigação. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com um grau de adiantamento moral do espírito. Isso aqui é bom, hein?
Então, tudo bem. Todo mundo que chega na Terra, os espíritos que chegam na Terra, antes de encarnar, eles se compõem de um corpo fluídico perispírito com os elementos daquele orbe. E vamos além. Este envoltório tem relação com o grau de adiantamento, com a moralidade desse espírito. E ele em seguida coloca assim: os espíritos inferiores não podem mudar o envoltório a seu bel prazer, e por conseguinte, não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Né? Então, Kardec coloca bases, conhecimentos principais em relação a essa questão de ter um perispírito e que esse perispírito terá uma relação com o grau de adiantamento moral do espírito. E ele coloca assim logo em seguida: o envoltório fluídico de algum deles, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, é ainda pesado demais, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que elas saiam do meio que lhes é próprio. Eu percebo que Kardec define em termos de lei, em termos de fenômenos, em termos de por que um espírito, com o seu perispírito na Terra, não consegue sair da Terra e ir para Saturno. Saturno não, como é que é? Júpiter. Né? Por quê? Primeiro, ele absorve os elementos daquele orbe, e segundo, os elementos que são absorvidos têm a ver com o seu grau de adiantamento. E ele já disse, os inferiores, que são os moralmente menos evoluídos, têm um corpo fluídico, perispírito, ainda pesado, se assim nos podemos exprimir. O que faz com que denso, o que faz com que não consegue sair daquele orbe, para não permitir que eles saiam do meio que lhe é próprio. Por que o meio que lhe é próprio? Porque tem a ver com a sua moralidade. Legal, né? Bom, e ele continua assim, pula um parágrafo, vamos para o outro parágrafo. Começa assim, os espíritos superiores, agora falando dos superiores, ele falou dos inferiores. Agora, os espíritos superiores, ao contrário, podem vir a mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram, os materiais para a formação do seu envoltório fluídico ou carnal. Aí tá igual. Apropriada ao meio em que se encontram. Fazem como o príncipe que despe temporariamente as suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar de ser nobre. Né? Então, olha só que interessante. O corpo que a gente está vestindo agora, independente da moral, ele é igual para todos. Ou seja, na matéria, não é essa a lei que prevalece. Então, eu tenho o mesmo corpo que o Aldo, em termos de elementos, né? Porém, certamente, eu afirmo com convicção que o meu perispírito é diferente do dele, porque o dele é muito... apesar de ter o perispírito da Terra, é muito mais fluídico, menos denso, mais quintessenciado do que o meu. E somos terráqueos. Né? Eu entendi dessa forma. Como espíritos superiores. E como espíritos inferiores, essa densidade que tem o meu perispírito me impede de ir para outros orbes, que com os espíritos superiores não impede. Ele fora do corpo vai a outro orbes. Eu fora do corpo não dá não, gente. Tá denso demais, porque tem a ver com a minha moralidade. Ok?
Bom, vou puxar uma pergunta já aqui, pode ser assim, Rejane? Que eu ganho um pouquinho mais de tempo? Fica à Ele diz vontade. assim, tá. É interessante essa análise, fico pensando, se aqui na Terra já vivemos certas experiências mais fluídicas, como telepatia, nesses planos mais evoluídos, quantas outras devem existir? Lembrando que o fluido cósmico universal tem diversas manifestações e muitas comunicações que a gente vê, e eu não me lembro precisamente de uma, trata o corpo humano até como uma prisão, um prisioneiro, um aprisionado, de tão densa que ela é, de tão densa que ela é para permitir esses voos psíquicos, espirituais, né? Que algum dia nós daremos. Obrigado, Tiago. Jesus é um exemplo de espírito superior que reencarnou aqui na Terra, o que me emociona esse amor. Realmente, Kardec escreveu esse parágrafo do espírito superior, acho que inspirado em Jesus. Em que momento que poderia ser possível eu entrar em contato com Jesus? Perispíritos completamente diferentes, mas ele encarnado em um planeta é possível. Eu posso sair, pegar aqui o ônibus, o carro, ir lá na Mansão do Caminho, bater na porta, dar um aperto de mão no Divaldo. Os perispíritos têm graus de moralidade muito diferentes, mas por vivermos uma experiência densa na carne, proporciona esse contato. E eu acho que foi um pouco do que Jesus quis fazer com a vinda dele aqui, né? Que é falar assim pra gente, bicho, eu vou vestir a mesma roupa que vocês vestem e vou mostrar para vocês que é possível. E ali deu a lição, né? Do que é o amor de Deus, o que é estar com Deus numa vida tão material quanto a que a gente vive aqui. Vamos lá, Paulo. Não, desculpa só interromper aí. O superior, né? O Jesus é superior, porque se a gente entender a escala binária, né? Porque a escala espírita ela pode ser binária ou ternária. Binária, assim, tem espíritos inferiores, né? Que são os da terceira ordem, e os superiores que são da segunda e primeira ordem. Então, Jesus é superior. Mas se a gente entender na escala ternária, que é das três ordens, né? O superior é uma classe da segunda ordem. Jesus é puro, né? Ele está ainda acima da classe dos superiores, né? O superior a gente tem vários, tem Francisco de Assis, né? Tem que entender outros, né? Buda, outros espíritos que encarnaram na Terra. Jesus ainda comanda todos esses, né? Ele é puro, é aquele que não precisa mais nem encarnar, encarnou por amor à humanidade mesmo. Obrigado, Paulo. Então vamos para o item 10. Começa assim o item 10. A camada de fluidos espirituais que envolve a Terra pode ser comparada às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Lembram disso lá na aula de ciências? Vou compartilhar aqui. Lembram disso? Ó? Aqui é a superfície da Terra, né? E aqui tem as camadas, né? Que a ciência descobriu, numerou, nomeou. Aqui tem os tamanhos, né? Os seus comprimentos. Aqui, né? Os objetos que geralmente, isso aqui é uma aurora boreal, que geralmente estão presentes nessa. Mas o que Kardec está falando aqui não são essas camadas, que essas camadas são camadas da atmosfera terrestre. Ela está falando de outras camadas
de categorias espirituais que são semelhantes a essa. Então, tem algumas camadinhas espirituais, com cada uma com as suas características que eles vão falar aqui agora. Voltei? Voltei. E ele diz assim: esses fluidos não são homogêneos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos desses fluidos produzem estarão na razão da soma das suas partes puras que elas encerram. Né? O que ele está dizendo, em resumo aqui, é que não é uma transição brusca. Cada camada contribui com uma outra, mas que elas têm características diferentes. Aí ele diz, por comparação, o álcool retificado misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias. O seu peso específico aumenta por efeito da mistura, enquanto a força e sua inflamabilidade diminui, embora continue a haver o álcool puro. Lembra do álcool 46 que tem no mercado? Que serve para limpeza. Tem o álcool 70, que serve para limpeza e para desinfecção. Tinha um álcool 96. Se você tentar acender a churrasqueira com álcool 46, não rola, né? Porque ele tem uma força de inflamabilidade menor, tem muita água, mas não deixa de ter álcool ali. Como não deixa de ter álcool 96, que se tu colocar muita coisa dá aquela explosão, né? Então é mais ou menos esse paralelo com as camadas espirituais que formam o ambiente fluídico, o ambiente espiritual de cada orbe. E ele continua: os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Joia, já vimos isso antes. Então eles tiram dessas camadas, dessas camadas fluídicas e montam uma forma. E ele continua, porém, conforme o espírito seja mais ou menos depurado, está falando de moralidade, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Ele retorna essa questão para poder dar até mais entendimento. Então, se a gente tem camadas de fluidos espirituais, cada espírito vai capturar daquela camada suas propriedades, né? Seus fluidos, para montar o perispírito. Uns vão pegar da parte mais etérea, mais fluídica, outros vão pegar da parte mais densa. A depender da sua moralidade. E ele continua: o espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Ah, meu Deus, bate aí na cabeça, chama o supletivo, que agora é química. E, ó, desculpa, eu dormi nessa aula. Então eu vou fazer uma comparação bem grosseira, que está no nível da minha capacidade de percepção. Então, imagine você 2 copos com água. Vamos imaginar que esses copos com água sejam espíritos. Aí eu trago mais outros 2 copos, um com óleo. Aí a gente vai imaginar que esse óleo é um fluido espiritual de um orbe. E um outro copo com café. Vamos imaginar que este seja um outro fluido. E eu pego esses 2 fluidos e jogo em 2 perispíritos, os 2 copos com água. O óleo, quando cai na água, não se mistura, porque não há reação química. Falei para vocês que a comparação é grosseira. Então fica
Água embaixo, óleo em cima. Ou seja, aquele perispírito não capturou esse elemento. É uma propriedade química essa montagem do perispírito. Em contrapartida, quando eu derramo café, que simboliza um fluido daquele orbe, quando eu jogo ali e misturo, há uma reação química, há uma mistura. Né? Então, aqueles elementos se atraem. Então, eu fiz esse exemplo bem ignorante para dar uma ideia do que seria essa montagem do perispírito, né, dos espíritos que chegam a um orbe. Continuando. Resulta disso. Ó, Kardec coloca ali, ó, resulta disso. Disso o quê? O espírito chega no orbe e, por comparação, há uma reação química do fluido com o espírito, tendo essa reação, molda um corpo fluídico. Moldando um corpo fluídico, o que resulta disso? A constituição, eu estou lendo lá o livro agora, ó, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. É o exemplo do copo com água e óleo, um exemplo do copo com água e café. Então, eu tenho uma moralidade, Divaldo tem muito mais. Certamente, ele absorveu componentes fluidos perispirituais desse orbe diferente dos meus. Então, eu posso ter forma, claridade, cor diferentes, mas que tem a ver com moralidade. Né? E ele continua. Também resulta que... Ih, caramba, o tempo, né? Desculpa aí. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Então, em algum momento, o meu perispírito, pelo meu esforço dessas vidas materiais, eu posso conseguir capturar os mesmos elementos do que o perispírito do Divaldo conseguiu. Por quê? Porque é uma reação química. Basta que eu melhore moralmente, para que haja essa reação química. E eu tenha, mesmo encarnado, um perispírito mais sutil, menos denso do que eu tinha numa outra vida. E eu tenho certeza que é o que acontece nessa vida. Hoje, o meu perispírito é um pouquinho menos denso do que foi na última ou nas últimas encarnações. Né? Joia? Então, vamos embora. 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que nele têm de viver. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres. Então, o meio que eu vivo aqui tem uma relação. No entanto, eu estou respirando. No entanto, eu estou vivendo, eu estou tendo experiências. Né? Então, é um meio exatamente propício para este tipo de materialidade. E ele conclui dizendo assim: os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na Terra. Né? Não adianta eu querer viver que nem a baleia, apesar de poder subir para respirar, porque não vai rolar. Aquele meio não é próprio para este corpício que está aqui. E assim, ele termina. Não, ele termina não. Parágrafo seguinte. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera está para as necessidades dos encarnados. Né?
Então, essa questão de necessidades tem a relação, tem afinidade, tem um interagindo com o outro, de acordo com a minha moralidade. E ele continua assim, ora... Não, perdão, ele... Na última frase desse parágrafo, ele começa assim, eis porque... Estou acelerando um pouquinho, tá? Eis porque não podem sair do meio que lhe é peculiar à natureza. Não dá para eu colocar um peixe para pegar ônibus. Para ficar fora do aquário, fora da água. Para mudarem de meio, precisa antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm, meios materiais, numa palavra, que se depurem e se transformem moralmente. Então, gradualmente se identificam com o meio mais depurado, que lhes tornam uma necessidade. Com os olhos, para quem viveu longo tempo de trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia, ao fulgor do sol. Então, o que ele faz quando termina esse parágrafo? Ele diz, não adianta, não teria como eu querer viver uma necessidade menos material que é incompatível com a minha moralidade. Não, virei Jesus. Virei Jesus agora. Então vou pegar tudo que ele fez e fazer exato, vai dar ruim. Porque está além da minha capacidade intelectual, da minha capacidade moral, e está além da minha capacidade fluídica, né? Dessa simbiose que meu espírito tem com a matéria, a fome, as necessidades, né? As virtudes, os erros. Então é um processo de modificação, né? Não é um processo de exterior em que não, peraí, agora eu vou fazer que nem Jesus aqui, né? Tem pouco pão, não vou comer, multiplica, todo mundo come e ele não. Né? É incompatível esta atitude, mas não é incompatível a reflexão e o meu trabalho de desmaterializar o meu perispírito. Querendo ou não, este corpo está em direta ressonância com o meu perispírito. Legal? Bom, item 12. Aí no item 12, ele faz uma conclusão geral, sem entrar nessa parte mais técnica, né? Está falando do perispírito. E eu vou citar só alguns trechos. Ele diz assim, assim tudo no universo se liga, se encadeia. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Desde a mais materialidade até a mais pura espiritualidade. Aí no outro parágrafo, a potência divina refulge, brilha em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, pretende-se que Deus, não contente com o que já fez, venha perturbar essa harmonia. Ele está falando daquela visão antiga e que a gente já abandonou, de que Deus, para ser Deus, tem que derrogar as suas leis. Acabou. Passou isso. Né? Basta que a gente vê a perfeição da sua natureza para entendê-lo. E não a derrogação das suas leis para louvá-lo, né, como todo-poderoso. E ele termina assim, sim, tudo é milagre na natureza. Aí tu fica logo espantado, né? Hã? Mas peraí, não molhei o bico? Porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Porque Kardec, no final do capítulo que ele explica dos milagres, ele fala isso. Ele diz, tudo bem existir milagre, mas que ele represente, que ele signifique admiração das coisas tão belas que ele faz e não derroga. E ali está o seu poder. Bom, demorei, né? Desculpa aí, minha gente.
Que isso, foi ótimo, Felipe. Até porque esse tema é tão interessante que a gente nem pisca. Eu a me gente tá empolguei. Tem Não, perguntinhas aí, né? não, tem alguns comentários, na verdade, né? O Tiago fala assim, ó, vou confessar que às vezes eu sinto dificuldade de acreditar que Jesus realmente esteve entre a gente. Por outro lado, essa vinda é totalmente incrível pela nobreza e evolução moral. É tão incrível que foge à nossa percepção. Quer E falar alguma assim, coisa sobre isso? quero. É incrível, mas é possível. Né? É incrível o que um espírito, por amor aos seus irmãos, pode fazer. Né? É incrível por esse aspecto. E é possível pela sua explicação lógica que o Kardec compartilhou com a gente. Exatamente. A gente vê se o amor que a gente tem aqui nesse planeta, né, como seres humanos tão pouco evoluídos ainda, a gente ainda consegue perceber, por exemplo, o amor dos pais, né, de uma mãe, de um pai, com um filho, que a gente vê que ele é tão desprendido, imagina o que será esse amor, né? Essa é uma amostrinha bem pequena. Bela comparação. Aí o Thiago faz assim também, ó, faz sentido o espírito o fluido que ele atrai para se compor e por analogia atrai mais daquele tipo de energia. Talvez por isso certa dificuldade de mudar essa polaridade, inclusive entra em harmonia com a tese das vidas passadas. Pode comentar aí, Felipe. Então, pode ir para o de baixo aí. A dificuldade em mudar vem dos hábitos do passado e dessa própria materialização. Isso. E se está difícil, é porque tem trabalho pela frente, né? Se dói, é porque a gente é uma interferência indébita. E certamente é sempre na gente, né? E a gente precisa... O Emmanuel tem uma passagem no A Caminho da Luz que ele diz assim, bem-aventurados são aqueles que entendem a vida material. Isso significa dores, provas, expiações, tudo que é desagradável, como aprendizado. É uma outra forma de ver. Aí é bem-aventurado por quê? Porque é em cima de como a gente olha para essa vida que a gente experiencia o resultado da densidade do nosso perispírito. Né? Então, esse recado que deixou, né? Viver uma materialidade necessária, essencial, porque é uma vida material, precisa dar banho, precisa se comer, o Paulo falou, precisa pegar sol. Ou seja, esses fluidos que vêm no sol reagem nos nossos corpos, que fabrica uma vitamina ou um hormônio, né, a vitamina B, e que, né, a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta também dos fluidos, mesmo com essa matéria densa, dos fluidos desse ambiente. O oxigênio. Pronto. É o maior alimento, né? A maior forma de alimentação que a gente tem é o próprio oxigênio. Fala, Paulo, o que você queria falar? Não, essa parte que o Thiago falou, até na semana que vem a gente vai ver. Kardec ele usa só uma analogia, ele compara esses fluidos que a gente tem, do perispírito, com uma esponja. Aí tu já imaginou a esponja como que ela absorve o líquido à sua volta? Uhum. Então o fluido nosso a gente absorve. E aí fica a reflexão pensativa nossa, para o bem ou para o mal. De acordo com o nosso pensamento. Se tem pensamento muito apegado à matéria, a paixões, a sensualidade, aos vícios, está absorvendo os fluidos nesse sentido e vai estar atraindo espíritos nesse sentido. Mas se o pensamento é espiritualizante e tudo... Né? Fluidos densos que só conseguem ser utilizados em ambientes, meios densos. Não dá para sair daqui e ir lá para Saturno.
né? É muita luz, Kardec diz isso, é muita luz, o aparelho não comporta. Verdade, gente. Então, ó, acabou por hoje. A gente vai encerrar. A gente passou um pouquinho da hora, a gente pede desculpa, mas às vezes o tema ele precisa de um pouquinho mais de explicação, e aí o pessoal interage mais, é bacana, né, essa interação. Então, Felipe, é com você, a prece, por favor. Para aqueles que desejarem, fechar os olhos, apenas que a gente não se distraia ao nosso redor, possibilite que a gente una os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, numa só direção, todos juntos, para agradecer a Deus, a vida, agradecer a reencarnação, agradecer tudo ter ocorrido na mais perfeita ordem, para que esse encontro tivesse ocorrido. Agradecer os aprendizados, as reflexões, agradecer a paciência, agradecer a tolerância com esses espíritos desejosos de melhorar, que erram às vezes, fazendo parte de todo o processo de educação. Que possamos refletir sobre os assuntos, sobre os pensamentos, sobre as ideias da noite de hoje. Que possamos e rogamos a ajuda dos benfeitores, dos nossos anjos protetores, a nos abastecer de boas vibrações, de vontade, de perseverança, de paciência, de foco, de disciplina, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos estudos, às nossas responsabilidades. E assim, mais consciente, com ideias melhores, a gente possa refletir e interiorizar essas ideias, para que um novo dia, novas oportunidades aparecerão, e agora, melhores que já estamos do que estávamos, a gente possa redefinir pensamentos, melhorar sentimentos, executar novas atitudes, fazendo dessa vida uma oportunidade única de estar encarnado, tendo a certeza que um pouquinho cada dia nós sairemos muito melhor do que chegamos a esta vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, a gente agradece a presença de vocês. Curtam os vídeos da Casa Espírita, compartilhem para que cheguem a mais pessoas que precisam. Foi muito bom ter a presença de vocês todos e eu espero vocês na semana que vem, tá bom? Beijo para todos vocês. Boa noite. Boa Tchau, semana. Gente. Boa semana, tudo de bom.